Olá você! Como vai nessa noite? Hoje é uma noite especial que nós vamos estar falando sobre Matrix. Vem na cadeira, vamos? Chega junto aí. Isso aí, muito bom. Então, só o infeliz aqui que tá com feio parafernália. Olha, ele tá sonhando, ele não tá acordado. O pior é que a gente é burro também, tá noite, não tem luz aqui, a gente tá de óculos escuros. Ray-Ban, olha só. Agora cadê o Neil aqui também? Cadê o David? Não, cadê o David, cara? Só vai estar matando as máquinas lá, cara, não é possível esse atraso dele, sabe, né? É uma idiotice então, vai. Cara, esse não foi eu. Atira! Isso aí, cheguei, rapaziada! Como é que vocês estão? Eu estava combatendo as máquinas agora, conseguimos ganhar a luta e consegui chegar a tempo aqui no podcast. Tamo junto. Olha, depois dessa, boa noite, vou embora, tá? Tchau. Não liga, sério, você viu? Bom sonho! Foi você que inventou pra ele fazer essas porcarias ou não? Não é à toa que o Facebook usa a gente direto, gente. Foi na cabeça dele. Parabéns, senta aí logo, vá. Foi uma ótima performance, Neil. Obrigado. Mandou louco. Não, me perdoe por isso, gente. Não, eu achei péssima a performance dele. Péssimo. Olha, na próxima vez você vai treinar bastante. Eu acho que eu mereço ganhar um Oscar. Lógico, framboesa de ouro, pelo menos você já ganha. Olha o Oscar seu aqui, ó. Não, mas olha, você sabe que isso estimula a violência, sabe? Hoje em dia você tem que tomar cuidado com isso. Mas, tirando as brincadeiras lá, espero que vocês estejam muito bem, porque a gente tá louco com barulho, criança. Eu sei que a arma é bonitinha, então eu vou brincar com a arminha, mas vamos parar com isso. Eu sei que vocês tiveram uma ótima semana e hoje vocês resolveram ficar aqui com a gente, então sejam muito bem-vindos para esse especial do Matrix. Essa aqui é uma edição que só tem o Blu-ray do Matrix e um ótimo filme chamado Cidade da Sombra, que não tem nada a ver com Matrix, com certeza, mas a Warner quis fazer dobradinha. Mas vamos lá. Quem teve a pauta aqui é o Neil. Hoje nós vamos chamar o senhor de Neil, tá bom? Conte pra nós aí, meu filho. Vamos lá, a pauta é sua, você chuta o balde. O que você quer falar hoje pra nós aqui? Vamos começar falando sobre os filmes do Matrix, né? Não vou falar dos livros do Matrix. Não, vou falar do Conan. Não, Conan não. Até porque As tangas do Conan a gente fala depois. Até porque existe o filme, o livro, os jogos de PlayStation 2 e também o novo jogo também, que não sei se foi lançado, já vai lançar ainda. Ó, que jogo é esse? O jogo do Matrix. Já, acho que não sai mais não. Eu não sabia que tinha um Matrix online. Eu não sabia disso aí, não durou muito tempo. Lógico, eu tava vendo isso aí, pesquisando e não teve esse Matrix online e, cara, não fica com dois óculos, só até feio. Olha, eu posso falar que a gente tá bonita aqui. Olha, a gente tá mais com o cara dos irmãos Cardipau, lembra do filme Cara de Pau? A gente tá mais bonito aqui, pra falar a verdade. Olha, sério, eu fico bonito de cor preta, né? É muito bonito isso. A minha entrada foi mais triunfal que o do Demolidor. Vamos lá. Vai. Abaixa isso aí. Por que você ergueu isso aqui, ô infeliz? Você não ergue o celular no meio de uma live. Luciano, você que é o chefe, você que sabe das coisas aí, fale-nos um pouco de Matrix. Fala bem a verdade, eu só assisti o primeiro filme do Matrix. Pelo amor. Não tenho tanta intimidade, assim, não tem expertise. Não tenho muita expertise para falar sobre isso. Felizmente nós temos o Nerd da Cadeira. Fala, Nerd da Cadeira, sobre o Matrix. Matrix. Bom, não posso dizer de Matrix pra vocês aprenderem um pouco comigo. Ele tá fazendo colinha? Não tô fazendo colinha não. Chega na live. Olha, pronto. Fala nos Matrix, ô Nerd, em vez de fazer colinha no Google. Matrix, cara. Matrix, você tem que saber de uma coisa. Matrix já é algo diferente. É algo. Oh, Deus do céu. É algo que você tem que abrir a sua cabeça para poder entender. O que saiu primeiro? Livro, jogo, filme? Olha, eles não sabem nada. Não. Eu nem sabia que existia livro e jogo. Não tem livro. Não tem livro? Não foi original, fala. Foi o filme, né? Foi o filme. O filme foi lançado, acho que... 99. 90. E ele conta-nos a história de Neo, um programador que tem a sua vida, né? Sossegado, não tem namorado, não tem ninguém, não tem família, nada, praticamente, muito estranho. Ele tá lá deitado, né? Deitado em frente ao seu computador
E... Acessando sites que não é pra acessar, e não é site adulto não, meu filho. O cara era um hacker, tá? Vai passar outra coisa ali. Então daí ele recebe uma mensagem, né? Wake up, meu. Né? Como que é? Wake up. O que é isso? O que é isso? Se eu não me engano, você acorda de alguma coisa assim. Levanta, velho, acorda. Você que manja em inglês, você deve explicar pra nós o que é isso. O que é? Nem eu sei falar direito. Vai também quando tá falando. Wake up, meu. Então ele acaba acordando e acaba lendo aquela mensagem, né, daquele homem misterioso que estava há muito tempo, uns tempinho atrás já, né, tentando descobrir quem que é aquela pessoa misteriosa. E daqui a pouco ele, né, é surpreendido com uma batida na porta da casa dele. E quem que é? É um rapaz lá, né, digamos assim, perigoso, né, com umas mulheres querendo um disco, né, um cartão, não sei. E como ele é programador, ele mexe com essas coisas, né, faz uns esquemas, né, uns esquemas proibidos por trás aí. Esquema proibido, tá parecendo coisa de filme adulto aqui, cara. Esquemas proibidos. Reparando que o nome é bonito? Esquemas proibidos. Você pensa no quê com um título de filme desse? Esquemas proibidos. Não, são esquemas ocultos. Esquemas ocultos que não podem ser revelados para o mundo inteiro. Aí ele entrega esse serviço que ele fez pro rapaz, ele entrega o disco pro rapaz, e o cara fala assim, você tá muito acabado, cara, vamos com nós pra balada, vamos com nós se divertir. Só cortar um pouquinho. Boa noite, Brenda. Obrigado aí pra falar aí. Brenda. Eu não chamou várias salas, me senti jovem agora. Meus cabelos brancos agradecem. Obrigado por isso, Brenda. Manda ver, continua aí, a gente vai pra balada. Vamos pra balada. Então no nível, poxa, o que ele tem pra perder, né? Vamos pra balada. Você esqueceu do coelho branco. O coelho branco. Ele falou assim, o coelho branco. Ele falou, esse homem misterioso falou para o Nilo, também mandou para o Nilo lá no computador, sim, o coelho branco. Tá falando muito rápido. Então, O coelho branco é uma coisa da Alice, assim, uma referência ali, sim. alusão. Que a gente vai entrar que as irmãs, me perdoem, gente, mas é nominho ruim também de falar. Cadê você? Nossa, é trava-língua total. Wachowski, né? Puxa, tem que aprender a falar esses troços aqui. Você pega feio pra gente. Wachowski, ou uma coisa assim. As irmãs, a Lana e a Libby, tá? Elas pegaram muita referência que a gente vai falar sobre isso também depois, tá bom? Eu posso falar, ser um idiota pra falar nomes aqui, mas vai ser cultural hoje, vai, amor? Continua, a gente tá seguindo o coelho branco. Estamos seguindo o coelho branco. Então, poxa, porque não tem nada a perder, né? Então, vamos à casa do coelho branco. Ele vai na balada, tá sossegadinho lá, de boa na dele. Aí quem ele é vista? Quem que ele é vista? Não sei, Papai Noel. Não, a fada do dente. Ele é vista... Não, o lagarto, aquele lagarto que fica lá com o bebê lá, sabe? Alice, seguindo o coelho branco. Não, sei. Ou o gato que desaparece, o dente. O gato também pode ser. A gente tá mudando aqui a história, vai, meu filho. Ele é visto seu amor Trinity, né? Como seu amor Trinity você não conhecia? É o seu amor, vai ser o seu amor futuramente. Então ele não sabe disso. Então ele avista ela, né? E ela chega ali, né? Toda em cima dele, né? Fala, você quer saber a verdade? Quer saber de tudo, né? Então ele pensa, não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder. Então ele vai com ela, né? E descobrir a verdade, né? Descobrir a verdade por trás de tudo. Eu não sei como que ele estava desconfiando já de tudo isso, desde há muito tempo, né? Não sei. Isso não é muito explicado no começo do filme, mas ele já estava desconfiado da realidade na qual ele estava vivendo, né? Acho que por causa que ele está bug. Não, ele estava vendo o déjà vu, é o chamado déjà vu. É o déjà vu que eles chamam lá quando ele vê o gato repetindo ali. Tem um filme chamado do Denzel Washington, depois do déjà vu, que tem o mesmo. Para com isso, infeliz. Para com isso. Deixa quieto. Dá isso aqui. Pronto. Mas não sei de quem que é, me perdoe. Se pegar isso aí, você vai sair, vai ficar ali no cantinho, tá? Mas o interessante é isso. Você não vai falar todo o filme aqui, né? Não. Pra você poder assistir, gente. Pra quem não assistiu. Sem spoiler. Em que ano você assistiu? Gente, vamos oferecer uma escolha pra vocês. Calma aí. Vamos lá. Vamos oferecer uma escolha. Vamos lá, fala. Desculpa, Luciano. Foi quando apareceu quando assistiu na televisão, na TV. Então já foi no SBT que passou, né? Direto. Nossa, passou anos então até assistir, né? Acho que foi lá pro ano 2000, 2001 e tal. Você vai oferecer o que pra gente hoje? 100 mil reais? Não vou. Não, também não sou rico assim também, não. Karma aí. Então não ofereça nada, cara. Não, eu vou oferecer uma oportunidade. Ever, né? Caramba. Ô, Deus. Mas, pra você ter uma ideia, gente, vamos voltar aqui.
Matrix, vamos dizer assim, numa época que você não tinha internet como nós temos hoje, o Matrix era um filme que apareceu sem dar alarde. Por quê? No mesmo ano apareceu Guerra nas Estrelas, Star Wars, Ameaça Fantasma. Então o pessoal falava muito sobre isso. E foi um fiasco, para quem assistiu. Tem gente que adora, tá? Eu não vou negar. Já assistiu Ameaça Fantasma? Não. Eu já. Cara, a gente tem que mudar aqui, a gente tem que tirar Capão Bonito Geek, a gente tem que falar Capão Bonito Noob, eu não sei. Tá feio. Boa noite, tia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olha, boa noite, dona Fátima. Ele está muito bem aqui e incentive ele a assistir Guerra nas Estrelas, uma Ameaça Fantasma, tá? Que tá difícil aqui o Noob em vez do Geek. A gente fala que ele é nerd, tá ruim pra nós aqui, tá? A gente tá com vergonha por causa dele. Mas não, eu sou um nerd tecnológico. Deu pelo menos isso. Mas voltando aqui, como o George Lucas aí retomou com a Guerra, eu tenho mania de falar Star Wars, Guerra Secreta, Marvel agora, ai meu Deus do céu. Você viu que vai passar agora na Marvel, Guerras Secretas. Mas o Star Wars, a Ameaça Fantasma, era depois de anos, porque acho que foi em 88, na década de 80 saiu o Retorno de Jedi. Então foi um coqueluche. E o Matrix aí ninguém sabia do Matrix praticamente. Só que foi um estouro o negócio. E aí a gente vai falar muito, as irmãs Wachowski, desculpe se ela estiver vendo aí. Se você conseguir ler o nome aí, leia pra mim, por favor. Apesar que aqui é antes de mudarem de gênero, né? É antes de mudar a orientação sexual delas. Wachowski. Sabia que antes eu não falava Capão Bonito Geek, eu falava Capão Bonito Geek? Sério, eu não sabia que era geek, sabe? E eu falava, a minha esposa falava pode cheque. Capão Bonito, essa é uma beleza, né? Mas se a gente então for pegar, as irmãs ali, elas não tinham nenhum gabarito para fazer. Então elas, para ter uma ideia, elas escreveram historinha pro Hellraiser, no gibi do Hellraiser. Eu vi essa história, já ouvi essa história. Eu quero pegar para dar uma lida nisso aí. Só que aí elas começaram a fizeram alguns filmes de baixo orçamento. Ninguém dava valor para as irmãs. Não, nenhum. Eu acho que tinha um filme, 2 filmes. Então eles fizeram um filme que deu muito sucesso, mas não acho que seja atraída pelo desejo. Acho que é isso. Eu posso estar errado o nome agora. Depois você procura aí pra nós. Que era praticamente de uma esposa de um mafioso. Quem fazia era que faz a esposa de Chuck, sabe? E uma outra que tinha um relacionamento no qual acho que é a parceira do crime, alguma coisa assim, não lembro muito bem. E deu muito certo. Então eles fizeram praticamente, deram uma carta branca para elas e elas fizeram storyboards, mais de 60 páginas, mostrando como que seria filmado, como queria. E podemos dizer que a Warner, com o Joel Silver na época como produtor, comprou a ideia e investiu. Quando ele investiu, já estava com a ideia de colocar o Keanu Reeves. Eu não tenho certeza. O Keanu Reeves, para ter uma ideia, ele é famoso e ao mesmo tempo não era, cara. Eu acho que ele tinha assumido. Ele já estava na fama? Não. Ele tinha feito alguns filmes, os mais clássicos que o Keanu Reeves fez mesmo é o Caçadores de Emoções, que era o clássico que todo mundo lembra, o Velocidade Máxima. Ele já tinha feito o Constantine? Não, o Constantine veio tempo depois, foi 2004, eu acho, 2002, 2004. Mas eu até estranhei quando era o Keanu Reeves que fez na época, por causa que ele tinha sumido mesmo, assim. Você sabe que o Keanu Reeves sempre foi um cara meio recluso na dele, né? Meio fora das redes sociais. Não tinha redes sociais naquela época, isso. Verdade. Mas mais preocupado em fazer as motos dele, tem fábrica de motos. Ah, sim. Eu não sei se naquela época assim tinha, mas então começou a produção. Quem conhecia realmente ali era o Lawrence Fishburne, que faz o Morpheus, e eu conheci o Agente Smith em outros filmes australianos. Esse era o mais famoso. Pelo menos o Agente Smith, esqueci o Will, não sei das quantas lá, eu conheci ele em filmes mais... Ele fez, por exemplo, Priscila Rainha do Deserto. Pra ter uma ideia, lá na Austrália. Ele é um ator conhecido na Austrália. E eu assisti muito filme dele. Se eu não me engano, não foi ele que participou do Senhor dos Anéis? E ele participa, ele faz o Elrond daí, né? E ele faz também o Hobbit na pontinha ali, ali depois. Também, por causa que o Peter Jackson da Nova Zelândia, é na boa, vamos pegar os caras que são daqui, igual que quando a gente fez o especial do Harry Potter, que você pode encontrar também no YouTube e daqui a algum tempo no Spotify, certo? E olha só, nós estamos melhorando. Enquanto isso, vai
compartilhando essa live, hein? E fala que É nós isso aí, somos- gente. E fala que nós estamos no YouTube também, tá, gente? Isso aí. Ó, o Luiz Quirice. Boa noite, galera! Boa noite, Boa Luiz. noite. Boa Boa noite. noite. E Seja chegou bem-vindo. no momento exato. É como Gandalf fala, um feiticeiro ele nunca se atrasa e nunca se adianta. Sempre chega no momento exato e você chegou nesse momento. Parabéns. Então a gente estava falando sobre o Matrix aqui, a gente estava falando da produção. Então foi uma produção praticamente do Matrix, ele não fez alarde, ele foi uma produção de, vamos dizer assim, não de, eu digo de estúdio. Então, como a gente estava comentando aqui, o Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. É que eu queria Jornada nas Estrelas. Aí o nosso amigo aqui, ele queria o Matrix, então ficamos nisso aí. Star Wars, tá? Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, eu sou da turma antiga, Guerra nas Estrelas. Então isso aí é a Ameaça Fantasma. E deu muito certo o Matrix. O que Matrix vai. Então, foi uma coqueluche e praticamente ele ditou regras naquele momento. Primeiro, roupa preta, escuro, a gente vai ver depois isso em Blade, a gente vai ver isso. Eu pensei que Blade é 97, né? 97. O Matrix é 99, a gente tem que confirmar isso aí. X-Men, Anjos da Noite, o Otherworld lá. Eu gosto do primeiro filme. Eu gosto do primeiro. Acho o segundo, aquele híbrido do lobisomem vampiro, acho. Já assistiram? O Anjos da Noite? Anjos da Noite? Não, já. O terceiro também que fecha toda a trilogia é legal. Porque daí vai... Mas o terceiro é que volta no passado. Eles começam a contar a história de como que a outra lá. Isso, daí fecha, daí você passa a entender melhor a história do. Ah, tá, entendi. Entendi. Por que ele escolheu aquela. A outra Helena lá, acho que é Helena, né? Porque era igual a mulher, a esposa. Sim, e aí esse pai o Lúcio, exatamente. Lúcio, eu tô falando agora Harry Potter agora. Eles não estão entendendo nada que a gente tá falando. Você não sabe que Matrix é coisa séria, cara? Tá, me perdoe, vamos voltar aqui então. Na opinião de vocês, dentre os personagens, Morpheus, Trinity ou Neo? Neo. Desculpa. Qual desses personagens mais foda? Por quê? Neo. Por que Neo? Porque ele é o personagem principal. Puxa saco. Sabe, Luiz? Alguém aqui quis pentear o cabelo, fazer o cabelo igual o Bill, aí não sabe por quê, sabe? Ele queria meio ficar com visu. Eu falei assim no WhatsApp, pessoal, vamos vir meio caracterizados, eu até deixei isso na chamada lá de hoje, o infeliz aqui veio até com coturno, pra ter uma ideia. Esse cara aqui, levanta aqui, o Luiz não viu o senhor. Olha, se viu a entrada do nosso infeliz... Pega a arminha. Pega as arminhas aí. Não faça pose, por favor, só mostre. Olha, Karma, tá dando tiro aí todo. Eu não consigo nem chegar, né? Parece uma versão pobre do Matrix aqui, olha só. Matrix Daí logo. Matrix e Chernobyl. Certo, esse aqui já vai direto no óbvio. Neo. Por que Neo? Por quê? Porque ele é o personagem principal, puxa saco. E porque eu gosto Ele muito... voa que nem o Superman? Ele voa, ele voa. Eu gosto muito do estilo do Neo. Eu curto o jeito dele, sabe? Me chama a atenção. É canastrice do Keanu Reeves, cara. Ele faz daquele jeito mesmo em qualquer filme, cara. É a cara boba dele. Yes, baby, thank you. Vamos lá. E o jeito dele, o estilo, a história como em si, né? Todas as aventuras que ele vive, né? Nos 3 filmes, então me chamou muita atenção. Desde pequeno assistindo ele, eu já... Ou seja, ontem, né? Você não mudou muito. Cara, agora que eu percebi, tá bonito, hein? Você parece a Cascão? Vai a Cebolinha. Não, Cebolinha é agora na versão nova, ficou bonito. E você aí, ô nerd? Qual Trinity, Morfeu... Boa noite, senhores! Diz Rafa Salles. Boa noite, senhor. Boa noite. Seja bem-vindo nesse momento de confadres, falando sobre Matrix. Fala. Qual dos 3 personagens? Sim. Eu escolhi o Neon. É Neon, né? Neon? Ah, meu pai! Meu pai! Deus! Aprende a falar! Neon é esse aqui, meu filho! Neon é esse negócio verde! Não, eu escolhi o Neon. Ai! Sério, um cara querendo fazer cosplay de Neo e outro Neon aqui, tá muito feio, cara! Você tá muito bem aqui! Você tem Iron Maiden aqui, cara! O que tem o Ed? O Ed não tem nada a ver com a história, meu! Pô! Agora
Neon. William Hashimoto disse: boa noite, rapaziada. Boa noite, Boa William! noite! Falta o senhor aqui pra aguentar o nerd da cadeira. Boa noite! Esse cara sabe o nome de todos. Neon! Neon! Fala, Neon! Eu escolho Neon! Aí Neon. você já sabe. Por que o Neon? Neon, porque ele é bacana no filme, nos 3 filmes. Olha só. Perfeito. Ponto. Sabe, nem a Glória Pires consegue dar uma opinião tão boa assim de filme. Não, Por favor, chefe, nos salve. não tem salvação. Você. A Trinity é Trinity. Fala. Tem 2 aqui, Neon e New. E você? Viu? Por quê? Tá no nosso time. Não é o problema de tá no time, o problema é que você não sabe falar direito, poxa. Vai, Eu fala. falei Nil. E você? Morfeu? Não, você não falou. Você não falou por que New. Porque é o teu. Não tá Eu ali. falei, esse é só o primeiro filme. Então, Mas você já tem os 3 ali, meu filho. mas é o personagem principal, né? É o que vai movimentar Toda a a trama. Matrix. Eu prefiro, ó, desculpe, eu vou contra os 3, que só falaram Neon, New e New. Eu vou com o Cypher. Eu só perguntar quem é Cypher, ninguém vai saber aqui com O que certeza. é o Cypher? Pelo amor. É o. Não, deixa eu adivinhar. Ele é o que coloca ele na Matrix? Ai, meu pai. É o grandioso ator chamado Joey Pantoliano, que ele fez vários filmes, desde Caçadores de Emoções, desde o Fugitivo, desde. Vocês nem sabem o que eu tô falando. O Cypher, o cara que trai todo mundo. Esse que fica morrendo. Eu adoro o Joey Aquele que Pantoliano. fala. Nossa, cara, que isso? Matrix faz com que na cabeça entenda que é o frango. Exatamente. Mais ou menos. Melhor fala de. Olha, é que ninguém presta atenção porque vocês vão direto os 3, mas se a gente pegar todos os roteiros, o roteiro do filme em geral, você tem uma profundidade muito grande e o Cypher, depois a gente entra mais em detalhe disso, ele consegue ter um dos diálogos muito legais ali. Que aí a gente vai falar daqui a pouco. É por isso que eu prefiro, então, Luiz, o Cypher nisso aí. Que é o Judas nosso aqui, que acaba zoando com tudo e o Zion quase vai pro ralo por causa disso aí. Quase vírgula, por causa que o Zion só vai aparecer mesmo no segundo filme, né? Então, mas ele é o traíra da turma ali, o Joey Pantoliano. O cara adora aquele ator. E parece Bad Boys. Bad Boys 1 e 2 é o chefão ali do Will Smith, 1, 2 e 3. Mas, e pra você, Luiz, qual você prefere? Né? Só pra gente continuar aí. Morfeu eu prefiro, eu não gosto da Trinity, eu acho a atriz, a Amy Moss lá, sei lá, meio fracona, ela, se eu for pensar em atuação, e no 2 fala muito sobre isso, quando o Neil vai falar com o arquiteto, aí você viaja e vocês também, mas o Morfeu eu acho extremamente bom, porque como a gente estava falando no início, o Lawrence Fishburne estava muito em alta naquele momento. Ele era um ator muito bem quisto. Tirando que é do Reeves, que era bem mais conhecido, o Lawrence Fishburne, o cara é um monstro, assim, como ator. Apesar que ele também, depois deu uma decaída ali, né? Mas o Morfeu é muito bom. O lance dos dois, você escolhe o azul e o vermelho, eu acho muito da hora. Sabe? Não, Da sim, pílula, cara, eu acho. assim, Legal. né? Não só isso, mas Essa é muito marcante. toda cara. aquela ideia de mistério, toda aquela ideia da fé no Salvador, que seria a Neil, eu acho muito legal a perspectiva nisso. Sabe? Então, quando a gente começa a olhar o Neil, usando as influências que as irmãs. Qual que é o nome? Opa, Você vai ser o cara que vai ficar só falando sobre nome aí. Wachowski. Wachowski. Eles pegam. Tchau! A gente vai ver que elas vão estar pegando muito elementos da filosofia oriental, da filosofia grega. No segundo, elas pegam muito da filosofia cristã, vamos dizer assim. Depois ela pega na indiana terceira. E tem o lance do Logos, do renascimento, e vai fazendo uma mistureba. Só que o que estourou realmente, o que agora a gente pode entrar até agora, é o conceito da realidade. O conceito da simulação da realidade. Então, é a primeira vez que eu quero falar aquilo. Então a gente tinha o Bullet Time, que revolucionou os jogos de videogame, tipo Max Payne, usou e abusou
do Bullet Time, em outros filmes também, o visual do preto com óculos escuros e jaquetão. Filmes começaram a abordar o mesmo esquema, de falar sobre esse mundo subterrâneo que a gente não vê. Então, foi uma... Criou todo um universo que foi explorado depois posteriormente. Deu dinheiro, vamos socar. Mas aqui nós temos uma criatividade no roteiro. Você tem furos no roteiro? Com certeza, você tem, se a gente for parar para pensar. Mas, sinceramente, quando eu comecei a assistir, eu assisti quando saiu em VHS. Por exemplo, foi em 99, chegou no cinema, eu acho. Sei lá, final do ano, 2000, ou começo de 2000, eu aluguei. E eu não tinha visto trailer nem nada. Mais uma noite. Tinha locador, né? Eu acho Morpheus. Por que Morpheus, Luiz? Manda pra nós. Por que o Morpheus? Eu considero o Morpheus melhor até que o Neo, como eu comentei agora há pouco, mas eu acho que o Cypher é um personagem que faz a trama rolar. E eu não falo nem do Agente Smith, também com aquela fala do Cobra, do Stallone Cobra, você sua doença, sua cura praticamente. Praticamente ele fala isso, né? Você é um cocô. Você é um cocô. Melhor dobrado possível. Já assistiu o Stallone Cobra? Não. Pelo amor. Eu já assisti, isso eu posso dizer. Parabéns, agora você tem o meu respeito. Parabéns. Eu já assisti. Dona Fátima, pode ter orgulho do seu sobrinho. Ele assistiu o Stallone Cobra. E esse Nerion tá feliz da vida. Viu? Filmaço, cara. Eu gosto daquelas trouxeiras. O Sylvester Stallone, ele pensou no Stallone Cobra como se fosse uma historinha de gibi, pra ter uma ideia. Tá? Né? Ele pensa, então você tem aquela coisa da seita de machadinha, matando todo mundo. Você tem um policial, que é ele fazendo abuso de autoridade quando bate na cara. O carro, o gravamento do carro. Cara, parece Rio de Janeiro! Sabe? Mas voltando aqui. Então as irmãs, elas pegam muito elemento. Então aqui a primeira coisa que a gente vê é a questão do conto do Homem da Caverna, que Platão ele escreve a República, no qual fala que Sócrates fala do Homem da Caverna. Já escutaram esse trem? Não. Não? Cara, que ano que vocês estão? 2022. Não. Escola. Já terminaram a escola? Já. Fizeram ensino médio ou o quê? Sim. Completo. Vocês matavam aula de filosofia, por acaso, infeliz? Não. Infelizmente. Não. Vocês chegaram a prestar atenção nas aulas de filosofia, banda de infeliz? Sim. Vocês nunca ouviram falar de um cara chamado Platão? Já. Quem era Platão? Quem é o Platão deles? Era um pratão. Luciano, nos ajude, Luciano. Platão bem grandão. Gente, tem certeza que a gente é nerd? Nerd aparentemente é inteligente. Nossa, cara. Nós somos geeks. Não, mas voltando aqui à ideia do Platão, ele fala que o ser humano ele vivia vamos dizer assim, numa realidade, preso, olhando as suas sombras na parede. E uma dessas pessoas percebe que ela está acorrentada olhando apenas sombras dentro de uma caverna, iluminada por uma pequena tocha, uma vela, alguma coisa assim. Então ela se liberta dos seus grilhões e vai ver a luz. No momento que vê a luz, ela vai tentar levar o conhecimento, a realidade para os outros. Lembrou, né? Tem uma historinha do Piteco que ele fala muito bem isso. Maurício de Souza é filosofia também. Mas o que vai estar acontecendo então? Ele vai ser espancado, esse cara, porque as pessoas não querem sair da sua realidade de sombras. A ideia principal que nós temos aqui é o seguinte: nós que vivemos nas sombras, ou seja, dentro da Matrix, a gente não quer ver a luz, a realidade, porque ela dói, tanto que como dói para o outro, a realidade dói, mas ela te liberta. É por isso que quando você vê o Neo saindo daquela, sei lá, parece um casulo, aquele casulo, o que você vê ali é o dor do nascimento, dor de você sair para a realidade do que ela é real, e isso causa dor na pessoa. Um outro exemplo muito grande que você pode... pensado dessa forma. Agora veja só, Capão Bonito Geek é cultura, olha só, Capão Bonito Geek é cultura. Então vocês estão muito bem servidos. Tem um filme do... Preciso reassistir. Assista, você é ótimo isso. Tem um filme muito bom chamado Eles Vivem, de John Carpenter. Já assistiu Eles Vivem? Não assisti.
infelizmente não. Assista, esse aí passou muito batidão. Era praticamente de um cara chamado. O Rafael deve ter assistido isso aí. Eu não sei se o filme ele pega no mesmo conceito, mas eu gosto muito do Show do Truman também. Onde ele vive também controlado, digamos assim. Sim, mas ele tem uma outra pegada que fala da nossa própria exposição ao mundo. Aí entra e pega também o conceito do Matrix, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse filme, Eles Vivem, ele fala de um cara chamado João Ninguém, que é um mendigo praticamente, e a vida é a vida zoada. É um filme mais antigo dos anos 80, do John Carpenter, que é ótimo quem for assistir. E ele consegue encontrar um óculos escuro. Quando ele colocava esse óculos escuro, ele via que tinha alienígenas. Então eram pessoas que eram humanos e alienígenas. Sim. E eles estavam dominando. Esse eu vi. Vi uns trechos. Não vi o filme. Não, mas eu vi uns trechos no Quai, no TikTok. Ele tem um ritmo. Tanto que o cara ele fazia luta livre. Ele era famosão. Ele colocava a Ray-Ban e aparecia a palavra até a Compre a cavalo, exatamente. É obrigatório isso. Exatamente. Assista isso. Então, o que acontece é que tem uma cena muito parecida que ele vai falar com o companheiro dele para colocar o óculos para ver. E ele não quer colocar. Uhum. Então, Ele força o cara, porque o cara fica lá. leva 5 minutos a brincadeira ali de luta, eles brigando para mostrar exatamente isso. A pessoa mostrar a realidade a outra, que vive, dói. Ela machuca. Então a pessoa não quer. Então eles ficam brigando ali. É a mesma coisa do que acontece com o Neo aqui. O Neo, ele, quando ele acorda, vamos dizer assim, desperta depois que ele toma a pílula vermelha, ele vê a realidade, tudo dói. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente tem essa filosofia. Aí, o engraçado é que 4 anos depois, 99, isso 2003, acho, 2004, levantaram a teoria da realidade, acho que é a realidade inventada, não? Alternativa? A realidade virtual, alguma coisa assim, que era um conceito filosófico, falando sobre a ideia da realidade, que se a gente vive nela ou não. Isso antes da internet, antes de qualquer coisa que está estourando como a gente vê. Mas ali o que a gente vê em Matrix, quando a gente sai fora da parte da ação, porque as irmãs elas conseguiram colocar elementos, por exemplo, de Ghost in Shell, eles colocaram elementos do Cyberpunk, eles colocaram elementos de várias culturas pop naquele momento, e deixaram uma coisa extremamente ágil. Aquela cena que o agente Smith começa a bater com tudo, quase no final do filme, e o Neo já despertou ali para a sua divindade, só fazendo assim, ele batendo, achava muito legal, e o Smith batendo tudo que é jeito, é muito da hora. E o Bullet Time. Então quando eu assisti, eu falei, eu não sei o que eu tô vendo aqui, cara. Quando começa aquela primeira parte da Trinity, quando ela sobe, para e bate em todos os policiais ali. Em 99, 2000, pensa como que é isso. Hoje é comum essas coisas. Porque você não via isso, você estava vendo um filme sério, de certo modo, e ele é sério, você não tem comédia ali. Uma coisa que eu posso dizer sobre Matrix é que quando lançou esse filme em 1999, isso? Foi 99, depois o segundo e terceiro saiu em 2003 e 2004, que eles foram filmados ao desse tempo. Foram seguidos, né? Foram. Que o primeiro revolucionou o cinema, trouxe uma tecnologia nova para o cinema. Sim, bastante. Eles fizeram uma tecnologia para fazer esse filme. Foi isso que... É igual o que aconteceu com o Senhor dos Anéis, eu falo. Não, o filme é à frente do tempo. Bem à frente. Ele trouxe muita coisa que o pessoal começou a copiar depois. E mesmo sendo uma trilogia, galera, não acho que acaba ali, porque ele também tem o Animatrix. Animatrix que é muito bom, porque ele conta muitos elementos que não é falado. Sim, O tema, cara, se a gente for pegar, é Exterminador do Futuro. Nós temos uma Skynet que quer zoar com todo mundo. O esquema é essa. Então eu precisava de bateria. Quem é bateria somos nós. Então a gente pode fazer uma contextualizar e levar para a reflexão de hoje. Isso que é interessante. Você tem um filme que ele entretém e ao mesmo tempo você tem um pensamento ali. Você tem um pensamento crítico. Por isso fez tanto sucesso. E igual do jeito que aconteceu com o Harry Potter, como a gente falou isso, virou moda. Esse tinha gente usando roupa naquela época, sei lá, sobretudo, Ray-Ban, teorias de conspiração e toda essa baboseirada toda. A cena do Morfeu, lendo aqui o Luiz, quando eles começam a ensaiar Kung Fu lá, sei lá, treinar Kung Fu, é muito bom aquelas partes. Não é nem Kung Fu, cara, é Tai Chuan, uma coisa assim. Que depois que o Keanu Reeves tomou gosto da coisa, começou a ser praticando isso aí. Pode dizer, depois eu falo. O Neo ele adquire conhecimento de várias lutas,
karatê, kung fu, entre outros, né? E ele vai, e no filme ali, ele vai mostrando que ele adquire rápido, ele consegue adquirir rápido esses conhecimentos, todas essas lutas, tudo que ele está recebendo ali. Porque como ele é o escolhido, ele consegue, né? Processar mais rápido. Processar mais rápido, facilmente. Mas pode falar que você pode. Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês, talvez eu não tenha dito pra vocês. Vocês não chegaram a pensar que os heróis já chegaram a existir, mas alguém achou a joia da realidade e não transformou os heróis em quadrinhos? Qual que é o negócio? Calma aí. É pra se pensar, cara. Você parou pra pensar essas besteiras, cara? Alguém pensou. Vamos lá. Alguém achou realmente a joia da realidade. Pense se o mundo tivesse heróis de verdade. Vai que existisse heróis de verdade. Mas tem policiais, bombeiros, você nunca vê essas coisas, não? Não. Capitão América, Homem de Ferro, Batman, Superman, essas coisas. Vai que alguém achou a joia da realidade e transformou os heróis em quadrinhos. E tirou os heróis do mundo. Sabe, isso que é bom ser nerd. Nerd inocente. Nerd, ele quer pensar em besteira. Nerd, ele quer viver fora dessa realidade. Nerd é isso, sabe? É puro fora da casinha. Bem por aí, né? Só que mais pobre. O único nível de heróis que você vai achar no mundo real é o nível Kick-Ass. Fora disso. De quem? Kick-Ass. Kick-Ass aparece no episódio da Chu. Vai dizer que eu não sei. Não, já sei o que quer. Eu tô tentando fazer a simulação e entendi a coisa. É um bando de justiceiros que leva uma surra total. Legal, eu sei. Aí você tem o Papa lá, que é o Nicolas Cage, ótimo, Nicolas Cage, levando uma surra lá e sendo queimado vivo. Muito bom, né? Mas, voltando aqui no Matrix, então, a gente vê que você tem vários elementos. Então, a parte das lutas. Sabe uma coisa que você falou agora, Nerd? É o seguinte, como o ser humano, ele é um casulo, de um certo modo. Porque quando você coloca o negócio para você ter a informação, mostra que você é uma coisa descartável. Você está ali para você aprender, para você usar. Você é uma parte de uma máquina, você faz parte de uma engrenagem dentro de um sistema. Então, até o Neo e o pessoal fora da Matrix eram isso. Eram pessoas que ainda viviam nas suas realidades, viviam na sua, vamos dizer assim, sua função. Da engrenagem ainda, querendo ou não. E é por isso que eles tinham que ficar vamos dizer assim, se instruindo em outras técnicas por causa que eles eram parte da máquina. Ou seja, eles nunca saíram dali, da Matrix, mesmo lutando contra a Matrix. Aí faz sentido o segundo filme nesse ponto. Então a gente tem essa ideia da realidade. Tanto que o verde, que infelizmente vocês colocaram o verde aqui, ele representa aquela realidade chata, aquela realidade virtual, aquela realidade monótona. A luz verde era uma coisa cansativa, enjoativa, uma parada. Então é uma coisa que não era a realidade. E se a gente for colocar nos dias de hoje, é uma porcaria nossa, né? A gente vive nisso. E nesse ponto a gente pode dizer que o Matrix ele acaba se tornando um precursor do que realmente acontece, né? Então tá bom, a gente tem todos aqueles elementos. Cara, eu fiquei fã na hora que o Neo começa a pegar os armamentos lá naquela parte do parque do escolhedor, começa a tirar em tudo, pular, voltava no VHS lá pra ver de novo, até comeu a fita. Era uma beleza VHS, né? Comeu a fita, pior comeu a fita, aquele negócio. Mas era legal quando você tinha isso, a parte do helicóptero que começa a tirar tudo ali, sabe? Aquelas cenas, ele fazendo aquela primeira escapada de balas, até levar a bala na parte. O agente Smith eu acho muito legal, o cinismo dele, o nojo que ele tinha pela humanidade. Sim, ele até passa a mão no suor do Morpheus e fala, desce do cheiro, né? Esse é o cheiro. Esse cheiro repugnante, me dá nojo. E o Morpheus fica a cara disso. Sim, cara, quando começou essas cenas eu vi, puxa, esse filme é diferente. Tô falando 99, não tinha os trailers como a gente tem hoje em dia, né? Então, foi muito bom, né? O trailer hoje em dia mostra quase tudo, depende do resto do filme. Sim, você tem isso. Mas aí, cara, então quando você foi assistir o Matrix, eu gostei muito. Eu não entendi bolhufa nenhuma, porque de um certo modo a minha bagagem assim, de cultural e de referência não era tão grande como é agora. Mas eu achei muito bom, assim, eu sabia que eu gostei, mas ainda não, é um filme que você tem que assistir várias vezes.
Tem que existir várias. Tem, por causa que tem muita coisa ali. É por isso, aí tinha uns fóruns nos Orkuts da vida, alguma coisa, que falar sobre isso. É por isso que se você tem, aí pega o que o Luciano falou, tem gente que adorou, tem gente que detestou aquele filme, por causa que, apesar que faz parte do mundo geek, o Matrix, e na indústria como todo, não é todo mundo que gostou, porque não entendeu naquela época. Na verdade, até agora não entende, né? Então o filme... Quanto tem duração o filme? Cara, é grande, se você conseguir achar. Longuinha, É mais de 2 horas. É que o filme, em vários aspectos, é parado. Isso é parado. É bem parado. Em muitos aspectos, é parado. Viu? Quando eu fui assistir, cadê a pancadaria desse filme? Só vai ter uma falação desse filme? Para de assistir. Mas se vê, você tem pelo menos 3 grupos de pessoas. Aí o David pode falar até melhor. Você tem os caras que adoram o primeiro filme, mas não gostam do segundo e terceiro. Tem aqueles que gostam do primeiro, do segundo, terceiro, mas não gostam do quarto. E tem gente que não gosta do quarto. Mas você tem. Eu assisti o quarto, não posso falar. Você tem esses grupos. Eu sou do cara que só gosta do primeiro. Eu assisti o segundo, terceiro, mas eu também não tive vontade de assistir o quarto. Passou 22 anos para fazer o quarto filme, quando saiu o último filme, que foi o Revolution. Mas fala aí, por que você acha isso? Olha, na minha opinião, eu gosto dos 3. Gosto do primeiro, segundo, terceiro. Me engasguei. Obrigado. Quer que eu faça o negócio aqui do som? Poder me ajudar? Já fiz muito tempo por isso aí. Já quase engasgou uma vez. Mas então, ficou aqui. Então, pegaram. Calma aí. Será que dá pra fazer igual um Nil num 2 lá e pegar por dentro? Aqui não dá, não dá. Deixa eu ver um pouquinho. Então, igual eu estava falando. Tá, mais alto. Igual eu estava falando. Pra mim, na minha opinião. Mais alto. Aí tá difícil. Mais Arthur. Pra mim, na minha opinião, eu já engasguei bem mesmo. Tá, respira. O que é? Qual é a próxima pauta? Na minha opinião. O namorado não fala. Na opinião dele é tossir, desculpe por isso. Depois ele falar, na opinião dele, deixa eu adivinhar, ele gosta dos 3 porque fecha um arco. Eu passo a bola pro jogo. Por que você gosta de um só? Não, eu até gosto dos 3, cara. Eu até gosto dos 3 porque mostra muito a evolução do Neo. Agora foi certo. Então você pega pra mim, mas Suquita. Tira a suquita. Eu gosto dos 3 filmes porque mostra uma evolução legal do Neo. O namoro dele com a Trinity. Como é? Trinity. Trinity. É, o Neon com a Trini. Trinity, caramba. Eu não posso dizer, tipo, porque os 3 filmes é assim e tal, tem um roteiro desse tipo, coisa e tal. Mas eu curti, cara, curti os 3 filmes. Mesmo, tipo, não entendendo muito 100% do filme, o basicão assim, no filme normal, eu entendi e gostei. O legal é que o Smith no final, ele aparentemente morre e tal, e boa. E o Neil sai voando. Eu achei muito legal. Eu pensei, cara, quando sair um segundo filme deve ser muito bom. Eu me decepcionei pra caramba, né? Eu não sei os demais. Mas as irmãs, elas pensaram numa trilogia já, né? Então no roteiro original o Smith não morreria. Tanto que não morreu mesmo, né? Ele acaba se tornando um vírus também, já que é tudo um conceito de computação. Só que você não sabe o que é a Matrix ainda, apesar de tudo aquilo orelho. A gente sabe o que é a Matrix. Aí é pro segundo, que você vê já o Neo lá em Zion, Neon, né? Neon. As máquinas indo pra Zion para detonar com tudo. Essa é a ideia básica no Reload. E o Neo com a Trinity fazendo coisas, né? Enquanto tá todo mundo zoando, pulando 10 horas de rave. Cara, muito chato. E eles fazendo coisas que também era muito chato, e as máquinas também indo. A básica é essa. Qual que era a ideia principal? O ser humano aproveitando a sua vida, mesmo que a coisa não vai pro ralo, sabe? Eu acho que é a ideia que queriam passar, não sei, é muita tosqueira. E tipo, O Reload, isso aí, foi em 2002, 2003. o Neo, no terceiro filme, ele descobre que... Vamos pro segundo, depois a gente já vai pro terceiro. Fica difícil. No segundo é meio Segura confuso. spoiler. Hã? Segura spoiler. É que no segundo, cara, é meio confuso, porque às vezes troca a cena do 3 com 2, sabe? Às vezes parece a mesma coisa, as cenas.
Não parte Faz depois. que parece que repete. O filme, eu particularmente não gosto muito do 2 e o 3, eu não gosto. Mas o que acontece então? Eles têm que impedir que Zion vá pro ralo pelas máquinas. Então você tem outra trama que eles têm que ir atrás de um cara chamado Chaveiro, que é um cara que é um programador, alguma coisa assim, que ele tem que... O chaveiro, ele transporta aquela profética lá, A oráculo. a oráculo, né? Aí você tem o oráculo. A gente não falou nada do oráculo, mas ela tem um papel muito importante ali de ser. Vou colocar mais perguntas do que respostas, na verdade. Pois é. Não, Neil. Faz parte, é um oráculo, Ó, a parte central dos 3 filmes, que foi a evolução do Neo, eu curti pra caramba. A evolução dele. Dos 3 filmes. É que pra gente que é meio Yantan, o Neil seria um super-herói, né? Porque você tem essa visão disso, de super-herói. Se tiver algum tipo de comentário, o nosso chefe aqui tá. A minha bateria acabou. De novo? O Rafa nem comentou nada hoje, ó. Hoje ele tá quieto, ele não gosta também de Matrix. Falando que foi um sucesso primeiro, que aí depois surgiu o Enter Matrix no jogo do PlayStation 2. Eu não gosto muito, eu gosto mais do Pitch of New lá, que é você joga com o Neo fazendo seu crescimento ali nas artes da luta, sabe? E pega cenas, por exemplo, é um filme, só que você joga com o Neo, né? Tem aquela parte do escritório que pegam ele, fecham o lance da boca dele. Olha, aonde será que foi tirado a morte do Raio Negro? Será, né? Onde foi tirado? Nossa, foi tirado, cara. Ou será que foi tirada a ideia de fechar a boca do Raio Negro? Puta, não tá com essa pulga atrás da orelha agora. Não, coisa difícil, né? E aquela coisinha que entra lá no umbigo dele, muito dó. Sim, aquele O Cypher é a melhor coisa que tem. O nosso amigo David, já dá pra falar, já dá pra... Mas Gostei, já ia falar do Vale explanar suas ideias aí dentro do Matrix. Matrix. Sobre os 3, deixa eu falar. Sobre os 3, que na minha opinião, eu gosto dos 3. Mas eu cheguei a assistir o 4º. Posso dizer que, assim, não me agradou muito. Porque os três filmes do Matrix, eles sempre, filme tanto como do Volta ao Futuro, Matrix, entre outros grandes filmes, eles têm aquele próprio estilo deles, né? Então chegou ali no quarto, né? E colocaram coisas que não agradou o marido do público em si, porque eu fico antenado nisso, fico antenado para ver se a turma gosta ou não gosta. Então o quarto filme não me agradou muito, mas não só eu, como várias outras pessoas também não curtiram muito. Então, Fã é tudo chato, tem que ser igual. Ele quer fazer um filme 22 anos depois que seja igual. sim, então... Só porque vai mudar e colocar Trinity New dessa versão, vai desconstruir o próprio filme. É que o quarto filme, na prática, foi assim. A Warner tinha os direitos, ia zoar com os filmes mesmo. Aí a Lana falou, quer saber? Eu mesmo. Ou a Lili, das duas, falou, quer saber? Se vai estragar a franquia, eu mesmo faço. Pronto, tá aí, fez o filme. Foi exatamente isso. Então, foi isso, né? E fizeram, aconteceu, mas na minha opinião, e outros também, com certeza outros preferem os 3 filmes, né? Os antigos. Eu prefiro só o primeiro. Então a gente tava falando do segundo, porque a gente tava falando que eles iam atrás do Chaveiro. Aí você tem o Merovingio lá, que é aquele. Eu acho que seria um cavalo de Troia, aquele cara que ele passa a informação. Você tem a Mônica Bellucci, que era uma boneca bonita. Até deu um beijo. Vocês vão sair daqui se me deram um beijo. Porque eu quero sentir a mesma coisa. Era um treino de vergonha. E eu fico consciente que quer matar ela. E o Morfeu, não faz isso. Tá bom. E beijo lá de língua ainda. Mas coisa que é meio novidade lá para os americanos, um beijo de língua. Mas daí nós temos o. A Oráculo? Não, o Oráculo não beijou o Neo, tá? Tem o Oráculo dentro do pessoal ali. A Oráculo só deu um biscoitinho no cookie comigo. Eu estou no primeiro, né? Não, o biscoito você faz bem. Só Faz isso. bem. Depois que você come um biscoito, um cookie, você fica sempre legal. Então aí, só que aí você tem uma mudança tudo grande. É o problema do segundo filme ter que tentar ser grandioso demais. Eu achei muito isso. Então você tinha aqueles albinos jamaicanos Que atravessavam as coisas. que parecia fantasma lá. A parte das rodovias, a corrida da rodovia que foi muito bem feita, não dá para negar, mas é meio chatinho, você já esperava aquilo. Mas o ponto alto que eu acho do... Dá pra perceber mesmo que o filme tenta ser maioral, assim, sabe? O filme do filme. Não, geralmente você tem esse, quando você tem o segundo filme, você já só ativar o Windows. É pirata! É pirata o Windows aqui.
Agora eu entendi, tem um marca-d'água, ativar o Windows. Elas apresentaram o Zion. Não, Zion sim, eu esperava que era uma coisa interessante, Zion, não é que tá. É uma caverna, né? Eles viviam na caverna ainda, eles faziam coisas, eles viviam na eterna rave lá. É o que deu pra entender na casa lá. Então, é por isso que eu prefiro o Cypher. Olha, se eu soubesse que era o mundo, eu queria voltar ali pra Matrix. Eu mesmo queria voltar pra Matrix se fosse aquela zona toda. Aí você tem uma grande dúvida aqui, cara. Que eu até falo pros meus alunos. O ser humano adora uma ditadura. O ser humano adora, a natureza dela é aquele ditadura, sabe? É aquela coisa. Você quer a liberdade ou você quer uma segurança? Um prato de comida? Mas aí que tá. Mesmo você sabendo a verdade, você ficaria em paz sabendo que você está vendo uma mentira? Mas o Cypher mesmo ele falou, me deixa rico dessa vez, por favor. Ele pediu riqueza. Apaga a memória aqui. Pra ser famoso. Pra ser famoso é riqueza. Exatamente. Ou seja, mas aí que dá. Aí, essa pergunta que você fez, aí entra com outra. Qual é a sua necessidade básica nesse ponto? Ou você é uma pessoa que é conformista, ou você é uma pessoa que quer mudança. Só que a mudança, geralmente, acaba gerando mais problemas, dependendo de como que é feito. Vamos pegar o Zion aí e voltar para o segundo, porque você tem o chaveiro e tem o arquiteto. O arquiteto é o cara que faz esse programa Matrix praticamente, é onde eu lembro. E ali ele fala, olha, já destruímos o Zion umas 6 vezes. Essa não é a primeira vez. Você não é a primeira vez. Então, repara, aqui a gente tem uma outra mudança. Enquanto no primeiro filme ele fala muito sobre a questão de Platão, sobre o homem da caverna, a gente viver numa realidade e a gente alimentar essa realidade que nós forjamos, e hoje está muito na cara isso aqui. O segundo, ele entra numa questão mais cristã. Ele fala sobre o livre-arbítrio e fala sobre predestinação. Então ele cita por tabela ali Santo Agostinho, ele fala ali um pouquinho de Martinho Lutero, ele fala ali um pouquinho de Calvino. Vocês lembram daquelas aulas de história do 8º ano? Não, 7º ano? Nossa, aí já é... Tá bom, 2º ano. Vocês lembram que vai, sobre reforma protestante? Vocês lembram, crianças? Lembra alguém chamado João Calvino? Sim, lembro. Lembra alguma coisa sobre predestinação? O que é predestinação? Uma pessoa que acredita na predestinação é que ela acredita que ela está fadada a seguir apenas aquele caminho que ela está predestinada a seguir. Merece um beijinho Eu não nisso. lavei o cabelo. Tudo bem, eu senti o fedor, mas eu gostei, cara. Você sabe mais que vários alunos meus, cara. Parabéns, você tirou 10 se eu fosse seu professor. Mas é exatamente isso. Então, Neo, ele sendo uma anomalia da Matrix, que ele sempre vai estar surgindo. Então, ele está destinado a sempre lutar contra a Matrix, essa é a ideia máxima, e ele não vai fugir dessa programação de anomalia dele. Então, tanto que o arquiteto ele fala o seguinte, olha... Ele mostra na tela para eles, tem várias telas assim, né? Sim, eu acho a melhor parte do Reload é essa parte, pra verdade. Você vê que ele tem aquele sonho premonitório que a Trinity vai morrer, leva aquele tiro daquele agente. E olha que, veja só, Luiz, e o pessoal que está acompanhando a gente, não estamos falando do filme em si, nós estamos falando sobre a ideia por trás do filme, o que ele quer passar para nós hoje. Hoje nós temos um momento filosófico, cara. Eu adoro isso. Muito bem, muito bem. Mas ali ele coloca... Em meia hora, uma injeção na testa. Hoje você e todo mundo está tomando a pílula vermelha, tá, gente? Mas se a gente for pegar então aquele momento que ele está conversando com o arquiteto, ele deixa claro isso. Ele fala o seguinte, olha, a gente já... É a 6ª vez que a gente está acabando de casar, e você é uma anomalia ali, você está destinado... sua esposa está muito bem aí, muito parabéns, dona Ed. E por que não está na nossa página? Porque eu quero entrar para curtir a minha página e para compartilhar. Tá bom. Muito bom, muito bom. Mas aí o que acontece? Ele começa a falar o seguinte, olha, você é uma anomalia. Só que a gente já tentou mexer com a humanidade de várias formas para deixar eles satisfeitos. Mas o ser humano, ele auto-se-destrói. Ele é destinado a isso. Praticamente ele fala isso. Então a gente fala que uma das primeiras realidades que eles criaram na Matrix era todo mundo bem. Todo mundo feliz. Todo mundo rico. Todo mundo com todos os desejos
realizados. Praticamente o arquiteto fala isso. Mas o próprio ser humano está destinado a se destruir. Sim. Então eles foram adaptando os sistemas da Matrix para a atual que eles viviam, que é o que a gente vive também, de um certo modo. Que é da insatisfação, da busca de algo, de alguma coisa do tipo. Então é alguma coisa que aparentemente fazia o ser humano feliz. Que até então o próprio, não sei se me foge a mente, que é o inimigo do Smith. o Smith, o agente Smith, ele, até o próprio Smith, o agente Smith, ele fala, em todo lugar que vocês vão, vocês destroem, vocês pegam toda a riqueza daquele lugar e depois vão embora. Olha, é uma verdade absoluta. Sabe, esse que é o pior de tudo. Depois de tanto tempo, você começa a torcer pra vilão. Os vilões não tem mais... É por isso que eu tava falando, cara. Tá bom, a gente colocou o trailer lá na nossa página do Wakanda Forever, lá, o Batalha Mega 2. Eu falei, cara, eu tô torcendo pro namoro. Por mais que o namoro, não, como você tá rateando lá no WhatsApp, Não é essa aqui. o que seja. Mas eu tô torcendo pelo namoro, cara. Eu quero ver o namoro zoando com todo mundo e falar Império Rex, sabe? Eu quero isso. Eu quero ver esse fanservice. Mas... Por quê? É por isso que um Thanos na vida faz Pantera sentido. Negra. A Pantera. Por isso que um Thanos na vida faz sentido. Por isso que Darkseid, cara, eu torço agora pro Lobo da Steppe até agora, só de raiva. Mas o Cypher, melhor personagem do Matrix, tá? Cypher, guarda esse nome. Eu vou fazer um filme só do Cypher. Vou ficar careca na próxima vez também. Com barbinha ainda. Vai na barbearia. Johnny Patoriano que nem a Oscar. Mas a gente tem isso, cara. O Smith tá certo. A gente é um câncer. E eles eram a cura. De novo. Stallone cobra. Eu acho que o Stallone, na hora que eu vi o filme, instalou o sorrisão. Mas, então a gente tem isso. Tanto que o arquiteto tem fala que eles criam a Trinity naquela realidade, talvez se fosse a segunda, para que o Neo zoasse com o Neo na realidade. Então, quando você tem o mesmo lance da porta, que é o paralelo da pílula, ele fala, tem dois casos aqui, se você for para essa porta você vai salvar a Trinity, se for essa porta aqui você vai salvar o Zion. Mas Zion sempre foi destruída nas outras 6 reiniciações da Matrix. Então, como o Neo ele é predestinado a deixar Zion ser destruída, ele foi salvar a Trinity. Então o Zion vai ser destruído pelas máquinas. Repara então que a gente tem um outro conceito da história que é a predestinação. Que a ideia de livre-arbítrio você realmente não tem. Você sempre está sendo controlado. Você, de um certo modo, você já tem um destino já pré-estabelecido. A forma que você vai chegar é o destino, vai já estar lá. É por isso que, como eu falei naquele momento, que faz sentido, no primeiro filme, que os caras se enchem de informação, mas se a gente for fazer uma leitura, eles só são destinados a ser aquilo. Ou como a nós. Eu coloquei uma postagem na minha página do Facebook, sou velho, página do Facebook, que fala sobre isso. Qual que é o nosso trabalho? É acordar cedo, trabalhar, pensar nos problemaiados e chegar em casa e dormir, cara. Isso aqui seria uma anomalia. Exatamente. Nós somos uma anomalia. Nós somos a resistência, fica com a gente. Nós somos a anomalia, porque por causa que a gente, se for para seguir a tendência, a gente estaria na nossa casa, descansando, fazendo as outras atividades, porque amanhã a gente vai trabalhar novamente. Entende? Então, tem isso. Então, de um certo modo, a gente vive na Matrix. A gente vive dentro dessa engrenagem, é isso que está falando. E a gente só enxerga isso porque a gente está preso na caverna. Não vê a luz. Não vê a luz, a gente vê a sombra, que é a nossa responsabilidade, a nossa vida. E a gente, se a gente for pensar para agora que nós estamos vivendo, é uma coisa extremamente tenebrosa. Por quê? Porque nós alimentamos a Matrix. Hoje a gente vive, por exemplo, vocês estão aqui, nós estamos dentro da Matrix, nós estamos assistindo esse troço aqui. Teorias da conspiração. Ô, David, pega o meu chapéu de alumínio, por favor. Eu esqueci do meu chapéu de alumínio em casa. Tem alumínio lá? Me dá uma olhada na cozinha se tem um alumínio, por favor. Vou ver Vê lá. lá. Se tiver, traz que hoje todo mundo vai usar chapéu de alumínio aqui, tá? Hoje os olavistas vão pular pra cima. Vão adorar a gente hoje. Os nossos seguidores vão abrir os olhos para a realidade. Na realidade, se tiver. Ou a gente vai brincar de sinais aqui. Você vai o Gibson dos sinais. Mandar um jutsu aqui, ó. O Rafa falando, vamos lá. As animações Prequel, é isso? É o Prequel, é o Animatrix. Tá. São as melhores que os filmes em questão de mergulhar no universo dos filmes. Sim, de um certo modo,
tem uma realidade, apesar que são, acho que 15, 20 minutos, é curtinho, acho que era 7 ou 9 animações no Animatrix, que fala muitos aspectos. Então você tinha até o lance do ser humano usando com a máquina, que depois saiu um jogo chamado, esqueci, PlayStation 4, 5, o New Meltron, alguma coisa assim, que você tinha o negócio das máquinas se rebelando, alguma coisa assim, e você jogava com máquina, esqueci. Cara, é muito loucura pensar que os robôs já chegaram a reiniciar a humanidade 6 vezes já. Não faziam isso, acho que não encontraram alumínio não, hein? Não chegou bem, né? Não Infelizmente. tem alumínio, que droga, eu esqueci meu chapéu de alumínio em casa. Mas, de um certo modo, em muitos aspectos sim, mas acho que a mensagem, a gente tá falando mais da mensagem do que do filme em si, cara. Acho que a mensagem, ele acaba se tornando mais atual. Não digo os demais, eu digo mais o primeiro, porque eu não gosto dos outros. Mas aí a gente tem a ideia da predestinação do segundo, que o Neo realmente vai seguir a sua programação de anomalia de ir salvar outra coisa e menos Zion. Então o Zion vai ser zoado ali com as máquinas. E aqui a gente vai vendo que o Neo ele consegue usar o poder fora também. Talvez seja fora da Matrix, pode ser Isso que eu ia falar. um problema de roteiro, alguma coisa assim. Ou, é que também a Oracle falou que ele pode tudo também, né? Falta ter fé. Mas se a gente for pegar, cara, a gente é a bateria. Por exemplo, a gente fica olhando a porcaria das redes sociais. Coisa que de um certo modo a gente não fazia. Tem gente que vive pra isso. Se a gente fosse alguém famoso, que não somos, ainda bem, né? Só você, né? Você acha que é famoso, você conhece. Você falou demais. Pagar alguém pra estar. Exatamente, a gente ia estar criando uma imagem nossa, uma realidade. A gente ia criar uma realidade artificial. A gente ia falar que estamos felizes. A gente ia ser feliz. O Felipe Neto, olha só que legal. Cara, já imaginou você tá tudo mergulhado em Nutella, meu? Nutella, já imaginou? Eu odeio Nutella. Eu odeio Nutella, mas se você tem que pagar de bem, eu caio na Nutella como Nutella, sabe? É isso que eu tô falando. A gente acabou ficando preso na Matrix das redes sociais. Eu estou agora indo pra frente e pra trás como um degenerado, pensando em teorias de conspiração. São os Illuminatis, cara. São os Illuminatis, não entenderam? Mas aqui nós temos isso, na realidade. Então, se a gente for pensar bem, hoje a gente vive para alimentar as redes sociais com fotos, com locais. A gente perdeu a nossa realidade, mais ainda, para viver uma realidade da internet. Então a gente está nessa. Coisa que o Matrix começou a ver. A gente é personagens diferentes dentro da nossa Matrix aqui. Então é isso. Então a gente pode pegar que, de um certo modo, a gente se prende a uma ditadura. Agora quer se prender, né? A gente se prende sem perceber. Porque ele nos alimenta também. A gente o alimenta e, pois nas redes sociais, a gente alimenta e a gente vai ficando cada vez mais preso nas bolhas dos algoritmos. Se a gente for pensar, todo mundo concorda, ninguém discorda, adoro isso. Se meus alunos tivessem esse tipo de atenção comigo, isso é uma beleza, sabe? Mas se a gente for ver, então a gente vai se alimenta, a gente vive para as redes sociais, a gente cria um perfil, uma imagem para aquelas redes sociais. Dependendo do sucesso que você faz, você vive para as pessoas que te acompanham, o engajamento. Sim, perde sua identidade. Vão perdendo, é por isso que a gente vê um bando de youtuber e outros influenciadores que tem gente que acaba arrancando a vida por causa disso. Sim, é a questão de eu vi um rapaz que a questão que ele era um youtuber normal, magro, ele começou a comer demais, começou essa loucura compulsiva e hoje em dia tá fazendo até aparelhos para poder respirar melhor e tudo mais. Então o cara tá literalmente se matando para gerar conteúdo para outras pessoas. O Rafa Salles falando, o melhor personagem do filme é o programa que gostava de falar em francês, é o Merovingio, alguma coisa assim, que era praticamente um cavalo de Troia. Sabe? É o francês do É o francês. Que é você? The Boys, você parece também? Não. É que o Rafa falou o francês. Falou. Ah, sim, é o cara que eu falei do Renaud mesmo, que tem a Mônica Bellucci, que é a esposa dele que viaja o Nil, e ele falava em francês aí, pior que não tinha legenda aquele troço lá, sabe? Mas, só que no 2 eu não gostei mesmo, eu gostei só dessa parte, por que pareça. Então imagine você assistir mais de 2 horas de filme pra você gostar de uma parte, pra você fazer você pensar. Aí você tem o terceiro, que aí você puxa mais pro budismo, e também um pouco do cristianismo, que aí você tá argumentando no 3. A gente vê o agente Smith
indo também pro mundo real e sendo, sei lá, um encosto, porque acaba entrando naquele outro cara no final do segundo. É o que você não assistiu, mas no final do segundo. E o. Que encontra Que depois- o corpo dele, né? Hã? Que encontra o corpo do agente lá. Não, ele entra dentro de um corpo de um cara lá do design e ele acaba sendo ferido. Aí, então, só que ele estava possuído pelo agente Smith, não é o agente Smith. Cara, nem falando da luta, que é a luta de massinha. Lembra da luta de massinha, David? Luta de Não, massa. tem mais, eu não tô lembrado agora. O David está meio. Tá longe, assim. Estou concentrado. Está no mundo do Matrix. Tô na Matrix. Tá conectado aqui, ó. A luta de massinha foi, por exemplo, você teve todo um avanço tecnológico. No segundo, o avanço tecnológico estava daquele monte de agente Smith. Aquela luta virtual que demora uma hora ali de luta, aí você via que os caras eram tudo massinha, sabe? Era máscara, o CGI. É verdade, Os caras. Aquela Parece que tinha uma aparência de massinha, velho. Não, tem a segunda parte, não é a primeira parte. A primeira vez que eles aparecem era muito mal feita. A segunda, pelo menos, era O Neon. Neon. Neon, ele vai encontrar o Oráculo, né? Ele encontra o Oráculo nos três, né? Só no terceiro que a atriz morreu, então substituíram, né? Mas... Uma coisa que eu gosto muito do filme, acho que é o 3, acho que é o 3, porque é uma parte da luta, né, do design, que o Neo ele tá na. É o 3, o Neo ele tá com a Trinity na nave, né? Eles acabam subindo. Eles acabam subindo além das nuvens, né? Das nuvens negras, né? Acabam vendo o sol. Ali virou Dragon Ball já na hora, né? Aquela No parte 3 é eu- Dragon Ball eu puro, gosto uma muito. parte ali. Mas, não, é legal aquela parte que sobe, vê que tem um céu, cai. E tem a parte que ele está destinado a morrer. Aí o Neo ele fica cego, dá uma de demolidor ali, não sei como, consegue enxergar as auras por trás, né? Não, as auras São os poderes. sabe? E eu acho muito forçado essas coisas, sério. Então é assim, você não estabelece, por exemplo, padrão. Quando que o Demolidor do Ben Affleck foi lançado? Cara, foi começo do ano 2000, porque tinha aquelas musiquinhas meio... Então o Demolidor do Ben Affleck pegou a ideia do Matrix. Não, todo mundo pegou a Aquela ideia cena da Matrix. chuva lá. Pode ser. Porque a cena da chuva, ele fala que vê, né? Começa a chover, ele vê a aparência da pessoa. Pode ser. Tem que tirar de algum lugar aquele troço, né? As ideias sempre se repete, né? Nada se cria, tudo se repete, tudo se copia, né? Mas o que acontece no 3 é o seguinte, então você tem a luta, você tem mais um momento ali de cristianismo porque você tem a ideia de um limbo, ou seja, de um purgatório, porque nenhum morre. Então ele está nesse purgatório, encontra um programa que era uma menininha lá, se não me engano, que era rejeitada pela Matrix, então estava nesse limbo, que era uma estação de metrô, e ele não podia ir. Então você tinha um Caronte, um Coronte, que era um barqueiro, vamos dizer assim, lá dos gregos, do rio lá do Esfinge, acho, sei lá, que levava os mortos, que era o cara lá do metrô, e você tinha a Trinity e o pessoal correndo atrás. Repara que Morfeu aqui não é mais destratado, ele só aparece melhor no primeiro filme, então no segundo e terceiro ele perde totalmente relevância. Não, no primeiro ele realmente Não, ele ele é o centro. O Morfeu e o Neon lá Neon. são os dois centros do filme. No segundo, eles abaixam. Foca mais no. Não quero falar Neon, não quero falar. Neo, vai. Neo. Eles focam mais no Neo. E abaixa a vista do Morfeu. Não, E no terceiro, viu? Vamos Não, fazer o parece, Morfeu não. participar da guerra lá das máquinas. E foi chato, aquilo lá ficava muita coisa mais como você falou, parecia que você estava jogando aquele joguinho de mobile, que você tem que montar as paredes lá que vai vir um monte de ondas de inimigo. Era isso, no terceiro filme. O Rafa Salles comentou: o melhor conceito do filme que vale para a vida toda é que todo efeito tem sua causa. Até um pedaço de pudim pode ter um resultado terrível ou satisfatório. Vai depender, por exemplo, se você está destinado a ser satisfatório ou terrível. Esse é o problema, você não tem uma definição nisso, porque está tudo com cartas marcadas. Você assistindo aqui foi livre-arbítrio ou você está destinado a assistir isso aqui hoje? Sabe? É isso que pelo menos o segundo filme deixa para tratar. Nossas ações, elas, se a gente for levar na nossa realidade, aí a gente pode falar até do cristianismo como um todo. Você tem, por exemplo, a parte que é da predestinação e do livre-arbítrio. As realidades que a gente vive aqui, nós somos destinados a isso ou por causa que
a gente busca isso, a gente não consegue mudar isso. Então é uma coisa que a gente... É o lance do ovo e a galinha, que nasceu primeiro, né? Então quando a gente vê aqui, tá tudo determinado. Aí você vê, por exemplo, o lance da oráculo. Quando fala, cuidado aí, vai cair um negócio. Então o Neo bate lá no vaso e quebra o negócio, sabe? Foi ela que previu ou ela parando as balas? Assim. Não, mas isso é outra coisa, cara. Nós estamos falando se as coisas já são pré-determinadas ou não. Então o Neo, querendo ou não, acabou sendo influenciado por ela. Então esses são os pontos filosóficos do filme. Então aí, voltando ali no CGI, cara, eu acho péssimo os dois filmes, o 2 e o 3, por causa que, cara, o CGI dele, pra mim, envelheceu mal. Se você assiste, por exemplo, o primeiro, é ótimo até agora, cara. Você tem os erros ali, você tem uns probleminhas de CGI, mas convence. Agora o 2 e o 3, desde na época, achei muito forçada. Aquela luta, a primeira luta com os agentes Smith, eu acho muito ruim. Tem certas cenas que fica preguiçoso, cara, de assistir, sabe? É por causa que é cansativo. É assim, tem que você gostar muito. Sabe quando você tá com a expectativa lá em cima, você vai com tudo lá? Vamos dizer assim, Doutor Estranho, ou Thor. Você chega lá, e o Amor Trovão, você vai lá na expectativa, lá nas alturas, chega na hora é uma porcaria. Pois é. Entende? É mais ou menos isso. Então, Matrix foi um divisor de águas nesse momento dos anos 90. Que ficou meio esquecido de um certo ponto. Aí quando a Lana ou a Lily vai fazer o quarto filme, sai aquela porcaria. Não porcaria, mas porque ela desconstrói muita coisa. Eu já tinha assistido o Matrix, mas quando anunciaram o trailer, né, de Matrix, que vai ter a volta do Neo. Tá pior eu falando Cavaleiros do Zodíaco direto, o Vingança Caverna do Dragão. Foi aí que eu me inspirei, vamos assistir o Matrix pra ver se é bom, vamos ver se é tudo isso não. E cara, depende de como você vai ver assistir aquele troço. Eu acho muito bom. Você também acredita que gosta, senão você não ia vir para Fernando até o coturno que pegou da sua mãe. Meu filho, se fosse, como eu falei, se fosse depender da humanidade, depender de você, a gente tá ferrado, cara. Pergunta! E se Chuck Norris fosse o escolhido? Você não entendeu? Chuck Norris é o escolhido, tá bom? É o escolhido, você não entendeu isso. Mas a gente tava só, a Matrix mesmo se autodestruía. Aí que tá uma coisa, pra ter uma ideia. Você tem um ótimo filme, que é o primeiro, talvez você não tenha gostado tanto. O segundo, tem algumas coisas interessantes, mas já não tem a mesma qualidade. A terceira virou um show de, sei lá, Dragon Ball com mobile, como tá falando aqui. Daí, sério, joguinho de mobile. E termina de um jeito insatisfatório, que praticamente eles são destinados a morrer. Então, e ao mesmo tempo eles se ressuscitam, então ele está morto e vivo ao mesmo tempo. Aqui a gente tem uma alusão também, apesar que tem o lance do budismo ali, o lance da flor de lótus, mas você tem aqui ele unificando tudo nele. Então você tem aquela cena que ele entra dentro, olha a malícia aí, tá? Do Smith e assume ele. Você lembra aquela risadinha do Smith no terceiro? Cara? Que ridículo! Sai, essa dentão, bem encanação. Daí então você tem isso e você vê que ele faz uma aliança com as máquinas para viver tudo feliz da vida. E aí você tem depois o 4, 22 anos depois, que aí ele desconstrói tudo. Imagina qual é a frustração da pessoa ver isso. Mas nesse quarto não foi as duas irmãs que fizeram o filme, né? Foi só uma tava junto também. Às vezes pode ter escrevido o roteiro, alguma coisa assim, mas tava ali no controle de dados também. E na questão fora dos filmes, vamos falar na questão aí do mercado, né? Na época, como é que, seja vocês que viveram mais naquela época, como é que foi naquela época as vendas, né? Tinha VHS, tinha DVD também, depois ia vir os jogos, bonecos, como é que foi a questão de vendas na época? Boneco acho que nem tanto tinha, nem sei, acho que o lance de hominho você não tinha tanto naquela época. Assim, o action figure era mais pra hominho, né? Hominho. Os hominhos eram mais lá pra fora dos Estados Unidos, né? Assim, aqui a gente não tinha essa globalização como a gente tem hoje em dia, mas assim, foi um filme que começou pequeno, lembrando que ele tava Jornada nas Estrelas, tem que falar Jornada nas Estrelas ainda. Nerd que é nerd fala sobre Jornada nas Estrelas e Star Wars, tá? Guerra nas Estrelas.
Mas começou por baixo, e foi de boca a boca o filme, pra verdade. Não foi aquele estouro de bilheteria. Se tornou um estouro de bilheteria, virou cult. Programador de jogos. Ele é um programador de jogos, também criador de jogos. E ele criou, né, praticamente um jogo chamado Matrix. Ele criou um jogo chamado Matrix. Na verdade, ele criou tudo, e tudo que tinha no jogo é o que ele viveu na outra realidade, na realidade passada dele. Então, ele acredita tudo que Seria uma metalinguagem, então, o filme. Sim, tudo que tá ali no jogo é o que ele viveu na realidade passada. E É um jogo tipo avançado ou é tipo, sei lá, meio... é um jogo avançado pra época, né? Então, tipo, né, aí Como fala... fosse o jogo da Homem-Aranha. Sim, aí ele descobre, né, aí também chega outro Morfeu, né, todo mundo, ele descobre a verdade e fala assim, ó, esse jogo que você criou aí é uma vida que você viveu lá atrás, entendeu? Custa acreditar, né? É um louco, O Morfeu é outro, né? Morfeu é Um outro. outro ator, não chamaram logo isso não. Então eu achei bem, assim, eu gostei dessa pegada, né? Gostei dessa pegada. Mas, cara, tipo, foi... Qual foi o ponto mais baixo do filme? Cara, O filme. O filme? Filme em geral? cara, o ponto mais baixo foi o robôzinho que colocaram nesse filme, cara. Como assim? Um robôzinho no filme, cara. Igual o Baby 8 lá Igual- do... O Baby 8 é bonitinho, velho. Não, mas ele seria igual, vamos dar um exemplo igual o robô, Space Jam. Space Jam tem um robôzinho que ele é um robôzinho que ele vive junto com o vilão ali do filme. Space Jam. É um robôzinho sei. fofinho e tudo mais. E no filme do Matrix, cara, tem esse tal de robôzinho com asinhas. É da Warner, tá valendo. Então, tipo, eu falei, cara, não. Por que Você tava esperando o que no filme, afinal de contas? 22 anos depois do terceiro. Eu tava esperando ser aquele filme top igual era os outros Matrix, mas não. Explica o que aconteceu com o Neon, vou tatuar aqui, Neon. Em que sentido isso quer acontecer? Porque no terceiro filme, as máquinas pegam o corpo deles de volta, né? As máquinas... Pegam, então isso é engraçado, eles pegam e, se eu não me engano, eles É colocam explicado. de volta no casulo. Colocam. Introduzem de novo no casulo. Não só o corpo dele, como o da trilha também. Então, e o mais legal, interessante, é que no primeiro filme, o Neo ele sai daquele casulo, tem vários casulos, né? E ele sai daquele casulo, ele tem um lugar dele definido ali, né? Cada um tem um lugar definido. E nessa volta, né, nessa outra realidade, o casulo dele e a trilha estão juntos. Isso que é interessante, cara. Só os dois. Só os dois. O casulo dele aqui, um dele de um lado e a dela do outro. Então eles são, tipo, estão meio assim, De frente. um de costas pro outro, entendeu? Ah, sei. E porque assim, como eles foram um casal, né? Como eles foram ter os dois amores, né? Então eles foram colocados juntos, né, nesses novos casulos. Que lindo, é uma história do amor isso aí. Sim, e o que acontece? O Neo ele acorda na realidade, né? Ele acorda de novo. Aí o que tem que fazer? Tem que acordar também. Então, porque vai ser uma missão de resgate também para tirar do casulo. Aí vem uma missão de resgate também para tirar do casulo. É um filme E de as amor, máquinas? é um romance, versão. E as máquinas desse filme? Então, as máquinas também. As máquinas do mal. Máquina Máquina do mal. do mal. Máquina do mal. Máquina Entendeu? do Máquina do Não. mal. Máquina do 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 mal. Máquina. Opa. Pra quem pegou a referência, manda aí o nome do filme. Do grande Adam Sandler. Eu adoro esse ator. Máquina do mal. Máquina do mal. Olha, eu não peguei referência, vou levar qual filme. É lógico que não. Nem ele pegou a referência. Mas o Nerd conseguiu. Parabéns, Nerd. Conseguiu agora com o lance nerdice. É nóis, ok. Vai daqui. É isso aí. Isso aí. Nerd forever. Yeah! Não, é com dois N. Yeah! Não sei. Sim. Não, tem que ser assim. Yeah! Tem que ser Spock. Yeah! Mas então, mas nesse sentido, né, dos filmes, eu achei que o filme caiu. Fã do Capitão América. Tem referência. Tá atrapalhando. Caiu no ranking. Caiu no ranking do nerdice. Vai. Tem que ter referência. Mas então, mas esses pontos pra mim que estragaram o filme, assim, entendeu? Realmente, foi triste pra mim, nesse ponto. Máquina do mal. Não, mas é assim, cara, é muito legal. Quando você pega um filme que é bem estabelecido, os fãs ficam loucos da vida depois de 22 anos pra assistir Matrix 4 vezes.
Cara, o último filme que levaram o nome Ressurreição foi Halloween Ressurreição, que é uma porcaria, sabe? Mas não usa em termos... Guarda isso aí, barulhinho. O título tem alguma coisa a ver com o filme? Ressurreição? Tá ressurreição, todo mundo ressurreitou. O Neil morreu, e viveu, e não sei o que no terceiro. Agora, uma coisa que eu digo é o Keanu Reeves tem até a cara morta dele. Nossa, o cara é uma tábua. Ele tá com o mesmo estilo do John Wick. John Wick. John Wick. Acho que Yes, baby. Tem. Yes, baby. Faça alguma Marcos Gives, depois você dá um joia pra nós, hein, Marcos? E faz Tamo alguma no YouTube referência também. ao filme do John Wick, assim? Não. Matrix? Não. É só ele mesmo, por causa que ele faz outro personagem. Cara, o melhor filme que eu gosto... Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Tó, pega essa arma. Cadê a outra arma? Pega essa outra arma aqui. Gente, é brinquedo isso aqui. Facebook, por favor, não derruba isso aí não. Que a gente vai colocar no YouTube isso aqui. Viu? Depois Não vai. adianta falar, vamos derrubar qualquer É, mas você coloca no YouTube, né? Mas o melhor filme que eu gosto do Keanu Reeves, na realidade, é um romance chamado Caminhando nas Nuvens. Eu adoro esse filme dele. Caminhando nas Nuvens. É um filme que ele fez, acho que um pouco depois do Matrix, ou um pouquinho antes. Que passa, acho que um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa. É um romance, eu adoro esse filme do Caminhando nas Nuvens. Caminho das Nuvens, uma coisa. É um filme modesto, simples e gostoso de ver. Com Anthony Quinn, que fez Barrabás, tá? Assistem, se vocês são românticos. Porque nerd é romântico. Veja esse aqui. Brenda, fala pra ele pegar um filme chamado, ou baixar um filme chamado Caminhando nas Nuvens, ou Caminho das Nuvens, um desses. Keanu Reeves. Você vai adorar, é um ótimo filme, tá? E compre uma caixa de chocolates, que vai fazer sentido pra você. Tá bom? Tô falando sério, não tô brincando, vocês vão gostar bastante, tá? Isso aí. Puxa, é muito bonito o filme. Mas não estamos falando de Matrix, tá? Só que tá muito... Matrix, é tiro. É a única coisa. Isso aí, violência! É máquina do mal. Mas isso aí tá mais pra Rambo, cara. Mas se a gente for pegar, então Matrix é isso, cara. É um filme que praticamente foi divisor de águas. Ele teve uma mensagem muito grande. Ele fala hoje muito das coisas que a gente tem hoje em dia, que aconteceu hoje em dia, que vivemos hoje em dia, com a tecnologia, na nossa realidade virtual. Hoje tem óculos virtual, cara. Com certeza. O quanto que aconteceu? Sem conexão com a internet? Não, a conexão tá normal aqui. Pode ser sem conexão. Caiu a internet? E eu acho que foi a máquina do mal. A máquina do mal. Dá uma olhada lá, Nerd. Deixa eu dar uma conferida aqui. Se a nossa live não caiu. Caiu a nossa internet. Não, ainda tá ao vivo aqui. Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo aqui. Então tá aí. Tranquilinha. Ó, Tá usando a sua internet? Só se for. Minha internet salvou. Sim, exatamente. Tá aqui, tá normal. Não, tá normal. Tá, a internet tá funcionando. Cara, tá parecendo o rei aqui do Richards. Mas enfim, o Matrix é isso. Se a gente for assistir com os olhos de hoje, é uma coisa meio que tenebrosa, como eu falei da outra vez. Né? É a realidade que a gente vive. Então, como você estava falando agora sobre a realidade aumentada, é isso. Nós vivemos isso. E, tipo, se for pegar um filme normal assim, comparado com um filme Matrix, você tem que, tipo, assistir o filme. Assistiu, beleza, vamos partir pro segundo, vamos partir pro terceiro. Ou se quiser, ver o quarto. Mas se você quer assistir profundamente Matrix, eu acho que você tem que retroceder a cena. Retroceder a cena, o que é disco da Xuxa, que é uma roda ao contrário, que tem as mensagens demoníacas. Opa, tá Máquina do mal! Máquina do mal! Não é máquina mal. Falei que engano. Você ficar rodando o filme Matrix ao contrário, é isso que aconteceu, viu? Foi pra casa do meu marido e seguinte, a Matrix agindo aqui. Viu? Melhor a gente finalizando aqui, né? Então, mas pra finalizarmos, qual dos 3 filmes vocês mais gostaram, galera? O 4, com certeza que não é. Eu não vou colocar o 4 aqui em questão, porque... Animatrix. Animatrix, não, foi demais Animatrix. Animatrix. Eu vou dizer um.
Você assistiu o primeiro, você. Não, assistiu os 3. Ah, que bonito. Você vai assistir só o primeiro. E você não gostou do primeiro, fala a verdade. Não gostei do primeiro, não entendi muito bem. Porque. Lembrando que eu fui assistir lá E bolinha. 2000 lá que saiu. Esses aí não tinha nem nascido ainda. Não, não é assim. Então quer dizer que você não gostou do Matrix. Faltava 2 anos pra nascer. Por que você permitiu uma pauta que você não gostou? Porque a maioria vezes que. Não, foi o Nerd Cadeira que decidiu isso, né? Era pra ser Conan, era pra ser Rock e o Matrix. Tá bom? E aí foi escolhido, tá? Mas então, na questão dos 3 filmes, eu gostei dos 3. O 4 mas os, Eu gosto do primeiro. mas os 3 pra mim foram os melhores. Eu gosto mais do primeiro. Ah, se for pra escolher mais de um, então prefiro os Não é 3. quem falou qual o melhor Matrix, é dos 3. Gente, a melhor gente se pedindo aqui, antes que caia aí, ou eu morro aqui. É Isso aí, galera. Obrigado por É isso aí, acompanhar até gente. aqui. Obrigado. É nóis. Falou. Lembrando, você tem que ir lá já. Vai Falou. Lembrando, estamos no YouTube, vamos estar também no Spotify nos próximos dias, se Deus quiser, e Instagram a gente está trabalhando ainda. Então, acompanha aí. Compartilha esse vídeo, vai lá no YouTube, assina nosso canal lá, deixa o seu like, manda bala. E não esqueça que Neon esteja com você. Isso aí. É. Tamo junto, Parabéns. né? Parabéns.